Prazer, meu nome é Bruno. Vamos para mais uma aula de Química. Hoje com um assunto muito tranquilo de se falar, modelos atômicos. Bom, o que a gente precisa lembrar quando a gente fala de modelos atômicos? Existe toda uma história a ser contada e a gente está ressaltando só os principais pontos aqui. Se eu falo para vocês que a gente começa lá na Grécia Antiga, com a ideia de átomo, e a gente vai avançando com a história até chegar no que a gente se conhece hoje de modelos atômicos. Na Grécia Antiga surge esse primeiro pensamento. Quem surge esse primeiro pensamento é Demócrito. Demócrito parte do seguinte proposto. As substâncias, né? Ele não conhecia o termo de hidrogênio ou oxigênio. As substâncias podem ser divididas na sua menor parte. Então, se eu pego uma folha de papel e rasgo a folha de papel, eu tenho duas partes de papel. Eu continuo rasgando? Continuo. Eu vou ter partes menores de papel, até chegar a uma menor parte possível, aonde eu vou chamar isso de átomo de papel. Era esse o grande debate, tá? Então, dali que surge o conceito de átomo. Presta atenção, esse A vem de negação, né? A vem de negação e tomos de parte. Chegar à menor parte das substâncias, da madeira, da água e o que for. Essa teoria, ela não ganhou força. Por quê? Existia uma outra vertente na Grécia Antiga, adotada por outros filósofos, né, e ressaltada dentre eles por Sócrates, entre outros, né, Aristóteles também, que era da matéria como algo não limitado. Então ela era formada por 4 elementos, terra, água, fogo e ar. Parece coisa de ficção científica, mas tem um conceito. E a partir desse pensamento, que seria uma mistura desses elementos e algo que não poderia ser dividido, esse conceito se ganha força até vir a alquimia. Então, a ideia proposta por Demócrito e Leucipo é uma ideia inicial, trivial, uma hipótese, mas foi deixada lá, de lado. Daí que surge uma ideia muito boa de Dalton. A gente volta a falar de estrutura atômica, de átomos, a partir de 1800. Né? Vem a Revolução Química com Lavoisier e Proust, né? Dentre outros, onde ele propõe o estudo das substâncias, ele começa a quantificar as coisas e Dalton entra nessa embarcada. O modelo de Dalton é um modelo onde ele explica por que as reações acontecem, porque a massa não é alterada dentro de uma reação a partir da sua composição. Ele fala, olha, toda substância é formada por átomos, né? Pode ser uma formada por átomos que ele chama de composto, né? Porque ele não tinha uma ideia ainda de elementos, ou átomos simples. Eu formo esses átomos, quer dizer, esses átomos formados geram as substâncias. O modelo de Dalton, então, é baseado nas leis ponderais. Essa é a dica. E aí ele propõe que o átomo é esférico e maciço. A gente usa muito o exemplo, aqui eu botei uma bola 8, da bola de sinuca, né? Uma bola de bilhar para representar o átomo, porque é esférica e maciça. Outra coisa que ele propõe é o princípio dos elementos químicos, né? Ele separa átomos como se fossem tipos de átomos diferentes em consideração ao elemento químico. Então, o erro dele, principal, né? O átomo sim é divisível, a gente vê mais à frente, mas ele é o primeiro modelo que a gente trabalha. Segundo, quando ele fala que elemento químico é formado por átomos iguais. Mais à frente eu trabalho essa ideia bem com vocês, mas todo átomo de carbono não é igual. Tá? Todo átomo de hidrogênio não é igual, não possui massa igual. Um elemento químico é um conjunto de átomos que tem algumas propriedades em comum. Tá? Algumas não, quase todas. Só que não são iguais. É ele que propõe essa ideia. Seu modelo ajuda bastante a trabalhar, mas ele não explica algumas propriedades. Por isso que a gente continua trabalhando. Dentre elas, vem a eletricidade. Né? Se estuda com mais frequência a ideia de cargas em um corpo, né? Um corpo eletrizado, e se descobre a existência dentro de todos os átomos de uma subpartícula que a gente vai chamar de elétron. Eu botei esse E pequeno e não escrevi, né? Então aqui, ó, elétron, tá? Que são as partículas de carga negativa. Quem descobre isso, né, é a equipe de Thomson. Então, modelo de Dalton, bola de bilhar, átomo esférico, indivisível. E se descobre então que não, isso é mentira, o átomo possui uma divisão.
O átomo possui subpartículas que são os elétrons. Todo átomo possui os elétrons, né? A diferença entre esses elétrons é o que pode gerar a carga. Ele descobre isso, um experimento que é bastante cobrado em questões, a partir de um experimento chamado raios catódicos. Tá? É um experimento onde ele faz com gases diferentes e descobre que existe um feixe de energia que sai desses gases, do qual ele chama mais à frente de elétrons. Tá? Que mais? A grande sacada é que no modelo de Thomson fica da seguinte forma: o átomo é esférico, mas a partir de agora o átomo é divisível. Tá? E ele tem partículas negativas em torno de uma massa inteira que é positiva. Essa massa inteira aqui, ó, ela é positiva. Foi apelidado como pudim de passas. Tá? Não desenhei um pudim de passas porque também não sei desenhar um pudim de passas. Ah, por que pudim de passas? Não é o nosso pudim de ameixa que a gente tem em casa, não. Pudim de passas é uma sobremesa inglesa. Olha que chique. Tá? É uma maçaroca onde, junto à massa, você mistura as passas para comer. Não vou entrar nem no debate de passas sim, passa não. Para ter uma noção, pensa no panetone ou no chocotone. Um panetone é a massa de pão onde você joga frutas cristalizadas dentro, né? Se você abre, tá todo ao seu entorno e ao seu redor. Mesma coisa aqui, tá? Seria qualquer átomo é formado por uma massa como um todo positiva e ao redor os elétrons incrustados. Então, o contato entre dois átomos pode acontecer de os elétrons partirem de um átomo para o outro. E aí já gera explicação de um fenômeno de cargas, porque um corpo está mais negativo porque ele recebeu elétrons de outro, tá? Esse modelo não tem tanto tempo porque Rutherford, para os íntimos tio Ruth, tá? Rutherford toma a frente descobrindo mais uma informação. Na verdade, curiosidade, ele descobre um novo modelo tentando provar o modelo anterior. Ele tenta provar que o modelo de Thomson está correto em relação a essa massa e faz um experimento que a gente chama de folha de ouro, a partir, claro, da descoberta de radioatividade, tá? E ele faz um experimento onde ele emana feixes em cima de um elétron para verificar essa massa. E aí ele percebe que, na verdade, toda a massa de um átomo não está distribuída sobre ele, está distribuída no seu centro. Então, todo átomo possui um núcleo. Tá? Ele fala que o núcleo é a região onde está a massa e é a região positiva. E ao redor, ele chama isso, que eu acabei não escrevendo aqui, de eletrosfera, porque era a região eletrosfera, porque é a região aonde estavam os elétrons, tá? Rutherford também aparece muito em radioatividade, porque radioatividade ele também estuda, né, são os fenômenos que acontecem no núcleo de um átomo, e o experimento que explica a descoberta do núcleo é o experimento folha de ouro. Então veja bem, só para vocês entenderem, esses são os três principais modelos, o resto é adição. Dalton é o primeiro modelo, átomo indivisível. Thomson, o átomo é divisível, existem os elétrons, então ele acrescenta quando tem a descoberta dos elétrons. Rutherford, a descoberta do núcleo, então na verdade a massa não é todo o átomo, é no centro e ao redor dos elétrons. Então a partir de uma descoberta vem uma nova proposta de um modelo. Né? Por que modelos atômicos? Porque a gente está propondo algo para explicar. Né? Até o momento aqui em que a gente tinha observado ainda os átomos. A gente hoje consegue, a partir de vários equipamentos mais avançados, trabalhar essa ideia e conseguir comprovar essas teorias. Aqui, tio Bohr. Bohr é uma adição. Repara que o modelo não... Alguns chamam de modelo de Bohr, não tem problema, mas o modelo é de Rutherford-Bohr. Bohr fala o seguinte: olha, Rutherford, o que você falou anteriormente está certo. Só que a sua eletrosfera não é uma região ao ver navios onde estão os elétrons. É uma região onde os elétrons estão distribuídos em órbitas circulares, tá? Por energia. Né? Quanto mais energia, mais energia quantificada, esse elétron está mais afastado. Né? Ele chama isso de camadas. Ele divide a eletrosfera em camadas. Tá? E cada camada possui um nível de energia diferente. Além disso, não foi ele, mas Rutherford também acrescenta mais informação,
que ele descobre as outras partículas, os prótons. Eram partículas que tinham a carga oposta aos elétrons. Então, os elétrons eram as partículas que estavam ao redor. O núcleo, essa massa, ele calcula a partir do número de prótons. Fala, então, essas partículas positivas que estão no núcleo que geram a carga positiva, ele chamou de prótons. Continuando, para a gente fechar esse raciocínio, e é lógico, vou falar para vocês a verdade, tem muito mais informação aqui. Na verdade, aqui a gente para em 1930, em 40, mas está bom para a gente. Daqui para frente, são modelos que a gente chama de modelos quânticos para explicar a matéria. Tá? Essas são as nossas duas últimas aquisições para a gente conseguir entender sobre estrutura atômica. A descoberta de nêutrons, que eram outras partículas que estão dentro do átomo. Então, o átomo tem agora três subpartículas, prótons e nêutrons do núcleo e os elétrons na eletrosfera. Vou falar sobre essas três partículas agora no próximo quadro. E um cara chamado Sommerfeld, que descobre que as camadas, primeiro, as órbitas não são circulares. Isso foi um erro de cálculo de Bohr. Tá? Na verdade, as órbitas são elípticas, que elas formam uma elipse, mas são mais elipsadas. E ele divide essas informações de camadas em subcamadas na eletrosfera. Tá? Vamos lá. Modelos atômicos tem que entender essa sacada. Entender esses três modelos principais, as adições. E agora é o outro ponto. Quando a gente fala de modelos atômicos, eu junto e falo sobre também o estudo do núcleo. A eletrosfera, que é mais desses dois caras, a gente vai ver na próxima aula, não tem problema nenhum. Então vamos lá, vamos pegar todas essas informações e vamos fazer uma parte que eu chamo de estudo do núcleo. B. Estudo do núcleo. Vamos lá. Partindo do suposto que eu sei que o átomo possui uma região nuclear de carga positiva, só que agora, em vez de eu botar uma bolinha, vou botar cores diferentes. O núcleo é formado por dois tipos de partículas, os prótons e os nêutrons. Vou botar as bolinhas aqui para representar. E ao redor existem os elétrons, tá? Então, toda vez que você pensar em átomo, seja qualquer átomo, você vai pensar que todo átomo possui um núcleo e uma região ao redor que a gente vai chamar de eletrosfera. Pensando nos dois, núcleo é uma região muito pequena em comparação a todo o átomo. É ali que está condensada quase toda a massa. A gente diz que é uma região de alta densidade, porque muito pequena com massa muito grande. E já a eletrosfera, a gente pode chamar de um grande vazio, porque não é uma região ocupada, é a região onde os elétrons estão orbitando. Então, na verdade, é um grande vazio, como se fosse uma pista, Foi uma associação bem chula, mas uma pista onde os elétrons estão passando por ali, tá? Existe toda uma trajetória, toda uma informação. Quando a gente fala sobre essas partículas, positivo, o núcleo positivo, eletrosfera negativa. Tá? Se a gente vai mais a fundo, a gente divide isso nas subpartículas, a gente vai dividir de duas formas, olha só. Tem duas características que têm que ser ressaltadas. A primeira é carga. Que eu já falei, mas a gente não precisa não falar. A primeira é carga. E a segunda é massa. Quando eu falo de carga, olha só, quais são as partículas?
prótons, né? Quase que eu não boto, prótons, nêutrons, elétrons. Eu sempre abrevio, boto P+, N e E. Carga. Prótons têm carga positiva, falei isso. E elétrons têm carga negativa. A gente não vai usar a carga em coulomb, a gente mede de uma forma unidade, como +1 ou -1. Tá? Sem essa unidade. E os nêutrons? 0. O que a gente pode chegar com essa informação? Se eu falo de átomo, veja bem, toda a ideia de átomo por si só, o termo átomo quer dizer neutralidade. Né? Existem as espécies não neutras que eu vou chamar mais à frente de íons, mas um átomo por si só é neutro. Significa dizer que o seu número de o número de prótons que esse cara tiver no núcleo tem que ser igual ao número de elétrons que ele vai ter na eletrosfera. Então, se eu falo que um átomo tem 10 prótons, ele tem 10 elétrons. Tá? Às vezes uma questão pode bugar, pode, mas se você não tem nenhuma referência, você considera como neutro. Porque se é átomo, é neutro. Se não tiver neutro, tem que ser avisado que tem alguma relação de carga envolvida. Tá? A gente vai ver mais à frente. E a outra história, que não tem nada a ver com a carga, é a massa. A massa é o quanto pesa essas partículas. Considerando que o átomo é a menor parte da matéria, a matéria é tudo que possui massa. Então, o átomo é a menor unidade de massa. Né? Na verdade, não é menor porque a gente tem as subpartículas. O que pesa dentro de um átomo? Todas as partículas. Só que na hora de pesar, veja bem, a gente usa o peso não em quilo, não em grama, a gente pesa em unidades. A gente diz que o peso de um próton é uma unidade e o peso de um nêutron também é uma unidade. Não é igual. A gente aproxima para ser igual. Né? Existem umas casas de decimais diferentes, mas para a gente o peso de um próton é igual ao peso de um nêutron. São as partículas que estão no núcleo. E os elétrons, qual o peso deles, tadinhos? 1/1836. Significa dizer que o elétron é mais leve do que o próton e o nêutron pelo menos 1836 vezes. Então, o peso do elétron não é algo que eu considero na minha conta, né? Porque é a mesma coisa se eu estou pesando 3 elefantes e aí eu boto junto nesse peso 3 formigas. Não quer dizer que o peso da formiga Quer dizer, não quer dizer que a formiga não pesa nada, ela pesa alguma coisa, mas em comparação ao peso de um elefante é desprezível. É a mesma ideia. A gente diz que os elétrons possuem massa desprezível. Veja bem, massa desprezível não é massa nula. É que eu só não considero. Então, na hora de pensar em massa, eu só penso sobre esses dois caras. Daí que vem duas informações importantes. Número atômico que eu vou chamar de Z e já vou botar logo embaixo número de massa. Que a gente chama de A. Duas características traçadas a partir do conhecimento dessas partículas. Número atômico, sendo sincero para vocês, é um outro nome para falar uma informação que a gente já conhece. Número atômico significa o número de prótons que esse cara tem. Tá, Bruno, mas para que ele bota outra sigla para dizer a mesma coisa? Porque o número atômico traça uma informação muito importante. É como se fosse a identidade do átomo. Por quê? Porque o número atômico representa que elemento eu estou falando. Então, olha só, se eu falo que eu tenho, deixa eu ver, o hélio, número atômico 2. Se você pegar a tabela está distribuída em número atômico. 1, 2, 3, 4. Cada número atômico representa um elemento diferente. Então aqui, ó, número atômico vai ser usado para saber qual o elemento químico, né? Tem que escrever. Qual o elemento químico? Então, olha só, Bruno, um átomo de oxigênio tem número atômico 8. Eu estou sabendo de cabeça porque a gente fez, mas é só pegar uma tabela. Então, todo átomo de oxigênio tem 8 prótons? É.
E 8 elétrons, se for átomo, sim. E os nêutrons? Aí não. O número de nêutrons pode variar. Existem átomos de oxigênios com quantidades diferentes de nêutron. Mas isso muda a massa dele. Ele é mais pesado ou mais leve. Tem mais nêutrons ou não. Tá? Tanto é que a massa, que é esse símbolo aqui de baixo, é isso. A massa é o somatório de prótons mais nêutrons. Número de massa não é massa atômica da tabela periódica, tá? Massa atômica é uma média das possibilidades, né, que a gente chama de isótopos de um elemento químico. Número de massa é sempre um número inteiro, porque é um somatório das partículas nucleares de um átomo. É o número de prótons mais o número de nêutrons. E a gente pega essas duas informações e representa assim, ó. X para um elemento aleatório. Se eu coloco o número de massa, eu coloco em cima. E embaixo eu coloco o número atômico. Aí sempre me tem um aluno que fala assim, Bruno, na tabela periódica o número atômico está em cima. A tabela periódica faz o que ela quiser. E eu tenho uma legenda, eu posso montar uma tabela que eu boto o número atômico subscrito. Posso botar na direita ou na esquerda. Pode, tanto faz. Porque toda tabela tem uma legenda. Geralmente na tabela o número atômico fica em cima. Tá? Mas quando a gente escreve o elemento, a gente bota o número atômico embaixo. Traduzindo. Exemplo. Se eu pego... Vou dar um exemplo aqui. Tem um átomo. Eu não sei um átomo. E eu sei que esse átomo tem 6 prótons e 7 nêutrons. O que eu sei sobre ele? Quase tudo. Só com isso eu sei quase tudo. Já dei até informação demais para ele. Ó, se ele tem 6, deixa eu pegar outra cor. Se ele tem 6 prótons, prótons igual a 6. Nossa, né? Elétrons igual a 6. Não é difícil. Seu Z. Z é número atômico, é o número de prótons, é 6 também. O N, 7, número de massa. Massa é o somatório das partículas que estão no núcleo. Prótons mais nêutrons, 13. Vou representar. Sei quem é um átomo? Não. Se eu não sei quem é o átomo, eu chamo de X. X, 13 em cima, que é a massa, 6 embaixo. Se você for maroto, tu pode pegar a tabela periódica e confirmar. Se te dá essa permissão, se for uma questão, por exemplo, de vestibulares que usem tabela, como o ERJ, ou uma questão onde você tem uma tabela para analisar, você vai lá e olha, quais são os elementos, qual é o elemento químico, qual é o símbolo do elemento químico que tem número atômico 6? Carbono. Então, próton C. Aí eu já não preciso colocar aqui embaixo 6. Por que eu não preciso? Porque todo carbono tem número atômico 6. Todo mundo que tem número atômico 6 é carbono. Tá? Eu só preciso botar o 13, porque ele tem massa 13. Porque existe o carbono de massa 12 e existe o carbono de massa 14, que por sinal é radioativo, carbono 14. Qual é a diferença entre eles? Vai ser no número de nêutrons, né? Porque aí aumenta a massa. Tá? Tanto é que eu posso chamar esse cara de carbono 13. Tá? Sempre que você vai ver um elemento com um número depois, um código, não é um código, é a massa dele. Tipo, muito usado para radioativos. Césio 137. Quer dizer que a massa do césio é 137. Foi? Para a gente fechar esse raciocínio, sem problemas, vamos a um detalhe bastante importante. Já que eu falei dessa igualdade, vou fechar aqui essa história com um outro quesito. Eu tenho aqui, olha só, os íons. Íons vai ser quando o número de prótons for diferente do número de elétrons. Por quê? Porque esse átomo perdeu ou ganhou elétrons. Você não vai ter espécies onde vão ganhar ou perder prótons. Quando você ganha ou perde prótons, você tem uma reação nuclear. Porque se você muda o número de prótons, você muda o elemento químico. Tá? Então aqui, ó, eu tenho duas possibilidades. Eu tenho o ganho de elétrons e a perda de elétrons. Porque se alguém perde, alguém ganha. Princípio de ligação química, né? Ligação iônica. O primeiro que a gente não pode esquecer são os cátions. Cátions vão ser as espécies
positivas. Positiva não quer dizer que é porque ganhou, né? Nem sempre ganhar é bom e nem sempre perder é ruim, tá? Né? Olha só, por exemplo, cátions são espécies positivas porque ocorre a perda de elétrons. Matematicamente falando, ó, perder uma carga negativa é ficar mais positivo, né? Menos com menos é mais. Se eu tenho 10 prótons e 10 elétrons e eu perco um elétron, eu continuo tendo 10 prótons, mas agora eu tenho 9 elétrons. Então a carga positiva ficou maior. Mas não é porque eu aumentei a carga positiva, é porque eu diminuí a carga negativa, né? Perder pode ser bom, né? Se você está fazendo uma dieta e perdeu o peso, você ficou mais feliz. Nem sempre associa perda com algo negativo. Perder algo negativo já é ser positivo. A gente sempre bota cargas positivas para reclamar, reclamar nada, para visualizar, para simbolizar. E aí vem os ânions. Os ânions são as espécies negativas. Por quê? Porque ganhou o elétron. Aí é fácil, né? Porque ocorreu o ganho de elétron. E aí, se tem carga, é só você analisar. Vou pegar um exemplo aí para não deixar em branco essa história. Sódio. Eu tenho o ânion sódio. Deixa eu tirar isso aqui, que está me bugando. Exemplo. Tenho isso aqui, ó. Na mais 11, 23. Eita! Vamos lá. Isso embaixo é o Z. Isso em cima é a massa. Número de prótons. É o nosso famoso Zappen, ó. Zappen. O número de prótons é 11. O número de elétrons é 11. Se fosse átomo. Tem carga? É íon. Carga positiva porque ele perdeu. Ele tinha 11, agora ele tem 10. E o número de nêutrons? 23 menos 11, até onde eu sei é 12. Tá? Então, se aparecer carga aqui, carga positiva, perdeu elétron. Carga negativa, ganhou elétron. Aí a gente fecha esses íons. E só um detalhe, caso você precise comparar as espécies, a gente também tem aqui, ó, que a gente chama de semelhança atômica. A gente tem aqui, ó, semelhança atômica. Semelhança atômica a gente vai usar para comparar espécies, né? Então, assim, eu tenho dois átomos, eles têm alguma coisa em comum, ele tem alguma semelhança na sua estrutura atômica. E aí a gente tem aqui, ó, aí já é aquela dica. P, aqui para não ter problema. Isótopos significam espécies que tenham o mesmo número de prótons. Logicamente, são do mesmo elemento químico. Você não vai ter um carbono que é isótopo de nitrogênio. Sempre vai ter o mesmo número de prótons, tá? Mas ele não tem o mesmo número de nêutrons, muito menos a massa igual. Então, o carbono 13 é isótopo do carbono 14 e isótopo do carbono 12. Porque todos eles são carbonos, todos eles têm número atômico 6. Tem outros também quando um átomo possui o mesmo número de nêutrons. Isótonos. São espécies que têm o mesmo número de nêutrons, mas não possuem o mesmo número de prótons e nem o mesmo número de massa. E outro que seria isóbaros. São espécies que possuem a mesma massa. Igual massa, mas o resto é diferente. O último caso para algumas espécies é o que a gente chama de isoeletrônico. Vou até escrever aqui no canto, ó. Que é quando você está comparando o íon. Vou dar um exemplo aqui, ó. Esse cara tem 10 elétrons. Posso comparar ele com uma outra espécie que tenha 10 elétrons. Né? Um átomo que tem 10 prótons e 10 elétrons. Que nesse caso seria neônio.
né? Então, por exemplo, ele poderia ser o isoeletrônico do neônio. Aí é quando tem número de elétrons iguais, tá? Isso é o último caso, é para comparação. Então a gente fecha a aula de hoje. Falamos de modelos atômicos, estrutura atômica, tá? Uma partezinha teórica, uma partezinha mecânica, mas por hoje é só. Próxima aula a gente continua falando sobre a estrutura atômica, distribuição, eletrônica e por aí vai. Beijo grande, abraço forte, até nosso próximo encontro.